Bom, galera, boa noite a todos. Meu nome é Diogo Rodrigo, aqui da Personal Psicocare. A gente vai fazer a entrevista com a Carol, tentando chamar ela aqui. Olá, tá me Tudo vendo? bem? Tá me Tudo? ouvindo? Sim, tá Aí, difícil agora aí, aí, foi. né? Agora foi, né? Vou tirar aqui o áudio aqui, não vai dar pra te ouvir agora, depois eu te ouço. Bom, galera, boa noite a todos. Meu nome é Diogo Rodrigo aqui da Personal Psicocare. Hoje a nossa entrevista é com a professora Carol Guedes. Vamos conhecer um pouquinho dela, da vida dela, a carreira dela. O tema fala sobre a carreira no esporte, a educação física e a inspiração de dar aula. Eu sou Claudinho da natação, seja bem-vindo. Todos mais que estiverem chegando aí, vocês já sabem. Quem já segue o canal já sabe que temos entrevistas, né? Semanal ou diária, né? Depende do dia, depende. Tem semana que tá bombando aí, duas ou três, tem semanas que tem uma, duas. Essa semana por enquanto só duas. Talvez uma no final de semana, vamos ver se vai dar. Então agora, apesar do fechamento, né? Da nossa vida aí, né? Os professores impedidos de dar aula. Temos aulas online, né? Então fica muito difícil também se organizar. Final de semana é mais provável as entrevistas daqui para frente. Então, vocês já sabem, podem fazer pergunta para a professora Carol depois da nossa entrevista. Então, fica à vontade, Carol. A gente tem algumas perguntas aqui, como eu te falei, mas a gente quer, primeiramente, saber quem é você, tá bom? Pode começar. Bom, boa noite. Sou a Carol Guedes, eu sou nascida e criada aqui em Santos. Sempre fui muito ligada aos esportes, né? Atividades físicas, enfim. E eu sempre tive uma coisa assim que diferente, né? Porque eu sempre fui a única menina no meio dos meninos jogando futebol, né? E foi até por uma iniciativa do colégio, né? Porque eu comecei a ir para o colégio. Era eu e mais umas três meninas, mais ou menos. A gente ficava no meio dos meninos brincando e aí, daí para frente, não parei mais de jogar. Hoje eu estou graduada na capoeira, cordão verde e amarelo do mestre Márcio. Estou formada em educação física, licenciatura e bacharel. Período de faculdade fui representante de sala. Sempre gostei de me envolver em todas as matérias, em todas as atividades, estar sempre Legal. participando. E basicamente, assim, por hora é isso, assim, que eu posso estar apresentando, né? Que eu posso estar falando de mim, mais ou menos, inicialmente é isso. Entendi. A educação física entrou na sua vida como? Você teve algum incentivo de alguém? E também se quando você escolheu a educação física, você teve algum preconceito de alguém da família, algum parente, algum amigo ou desconhecido, que alguém fez aquela cara, educação física, tem certeza? Não vai dar certo. Ah, É, acontece, acontece. Eu, na verdade, né, como eu sempre joguei futebol, inicialmente eu queria ser jogadora, né? Eu cheguei a sim, quase entrar no Santos Futebol Clube. Meus legal. vizinhos fizeram uma campanha aqui, mas minha mãe não levou para os treinos, né? Acontece. Ixi. Futebol não é para menina. Acontece. Mas aí eu, assim, inicialmente queria ser jogadora, né? E depois eu pensava muito em ser veterinária, né? Aquela coisa de criança, né? Toda criança quer ser veterinária. E aí, assim, quando eu fui crescendo, terminou o ensino médio, tive um ensino médio muito ruim. Teve até um ano que, assim, a gente não teve aula, mas passou de ano, né? Que Nossa, infelizmente são coisas que acontecem, né, no nosso Brasil. verdade. E aí foi acabando o ano, eu comecei a pensar, só que eu nunca tive condições de entrar, né? Até porque meu ensino médio foi ruim, eu nunca fiz o Enem, sinceramente eu entrei pelo particular mesmo, através de Entendi. esforço, né? Correria, estudando, esforço. E aí eu tentei entrar várias vezes, não conseguia por questão de dinheiro mesmo. Trabalhei Entendi. com lanchonete, trabalhei em loja de veterinário também, como auxiliar, trabalhei com dentista, mercado, mas nunca dava para você, né, concluir ali, porque a faculdade é cara. A faculdade no Brasil ela é Verdade. muito cara também.
E quando finalmente deu uma oportunidade, meu avô cortou uns gastos, minha família cortou uns gastos e falou, vai fazer administração. Aí eu falei, não, vou fazer educação física. Não, administração. Eu falei, não, educação física porque é o que eu quero. E no máximo uma fisioterapia, justamente por eu ser ligada aos esportes, essas coisas, né? Então foi isso que me inspirou a fazer a educação física. Eu gosto de ensinar, eu me lembro assim de momentos meus quando pequena de eu aprender alguma coisa num videogame ou aprender algum lance, sabe, alguma situação e eu estar lá ensinando, ó, é assim, e aí eu começava a ajudar. Então isso foi o principal. E aí o preconceito aconteceu justamente, como eu falei, né? Vai fazer administração. Eu falei, não, eu vou fazer educação física. E graças a Deus deu tudo certo. Legal, isso aí. Qual sou você hoje formada e antes como estagiária? Como estagiária, como era o seu ponto forte, né? Que você se destacava, alguém já te disse também, ou você auto se analisou? E, e seu ponto foi como estagiária. E agora como professora, seu ponto mais forte e o seu ponto mais fraco? Legal. Então, vamos começar pela estagiária, né? Na época de estágio, eu acho que o meu ponto forte, ele sempre foi o esforço. Aliás, é uma coisa assim que eu sempre me esforcei, eu não sou melhor que ninguém. Aliás, eu queria deixar até isso muito claro aqui para vocês. Quando eu estiver falando, não é que eu me acho, não é nada disso, é que eu sempre corri atrás, eu sempre estudei, sempre me esforcei, nada veio fácil. Então você imagina, eu a única menina no meio dos meninos, eu tinha que provar que eu driblava, que eu fazia alguma coisa, que eu chutava bem, que eu fazia alguma coisa, né? Então, o meu esforço sempre foi o ponto principal. E o ponto negativo eu creio que seja o fato, assim, de às vezes não se impor, de repente, em algumas situações, mas também a gente é estagiário, a gente acaba aceitando muita coisa, fazendo muita coisa. Já tive estágios que eu fiz mais que professor, né? Então, mas isso também me ajudou, por um lado me ajudou. E como Legal. professora, eu continuo vendo o esforço, porque eu estou formada, mas eu continuo estudando. Eu estou sempre, até deixei aqui separadinho para mostrar assim a apostila, né? Eu fico sempre desenhando em cima, anotando. Então, assim, são coisas que eu não Legal. deixei de fazer, entendeu? Ponto negativo, eu acho que assim, eu ainda estou aprendendo a lidar com algumas coisas, algumas situações. E aí vem aquela parte da estagiária, né? Aprendendo a se impor. Porque, por incrível que pareça, tem pessoas que vêm me chamar e me monta um treino. Peraí, me monta um treino para quê? Ah, porque eu quero treinar ali. Não, peraí, eu vou te montar um treino, você treina ali, se machuca e a culpa é minha? Ou então, que já aconteceu várias vezes, me monta um treino aí que eu vou dar ali pro meu aluno. Não, peraí. Eu estou estudando, eu estou correndo atrás, eu vou te passar um treino para você dar pro Ah, seu aluno, isso sabe? acontece. Então, Entendi. são coisas que eu estou aprendendo a lidar, né? E eu acho que é aquele da estagiária ali, começando a me organizar, eu acho que esses são os pontos fortes e os pontos fracos aí que a gente vai se organizando. Verdade. Isso aí acontece com todo mundo. Recentemente, acho que foi ontem, antes de ontem, no domingo, o rapaz entrou em contato comigo falando que quer me chamar na segunda para ver alguma coisa de treino. Aí eu estava de bobeira lá e chamei ele. E aí, tudo bem? Pá, e aí, tu falou que ia falar comigo, né? Ah, então, não, eu tava te alugando. Aí eu falei, aí não se faz. Ele, por quê? Não Porque dá. esse é meu trabalho, entendeu? Não é uma brincadeira que Sim, você, eu vou sim. fazer isso aqui. Dá esperança pro cara ficar, né? Ficar, pô, mais um, né? Vamos pegar mais um aluno. Você não ia gostar, ele é vendedor. Você não ia gostar que se eu te chamasse, pô, e aí, quanto tu quer isso? Quanto vezes chegar? Pô, vou ver. Você não ia gostar, né? Você deu uma E atenção e do também nada eu falo, eu faço isso. isso É, que eu ia falar, né? Uma atenção, é um tempo que você dedica, querendo ou não, né? Então é você uma podia estar situação ganhando chata. com alguém, você tá dando atenção pro cara e no final não rola nada. Então, é a mesma É, coisa. Então, se você achar legal, é não, verdade, então, é a mesma coisa. é Não faz a verdade. brincadeira com quem você acha. A coisa que você vai achar ruim pra você não faz pra outra pessoa, entendeu? É a mesma coisa. E aí no final ele, então não, eu vou pegar outro amigo da gente, que ele nem é professor, o cara vai me dar aula. Pô, mas ele é professor, ele fez educação física, alguma coisa assim. Ah não, mas ele tem a prática. Tá bom. Eu não vou falar mais nada, mas Barato se sai vocês um caro. dia se machucarem, um dia se vocês se machucarem alguma coisa assim, paciência, não vem falar, pô, e aí, Diogo, pá, agora só aqui, ó, no money. Fora isso,
minha profissão eu não vou fazer de graça. Aí ficaram, né? Aí É nem isso aí. conversei mais nada isso aí. Mas isso aí que tu tá vivendo, todo mundo deve já ter vivido, os professores, todo mundo. Sim, É sim. normal. Eles acham que, né, desvalorizam, né? As É pessoas que é aquela coisa, desvalorizam. né? São situações que, Falar. né? Para que estudar se eu posso colar na prova? Para que trabalhar se eu posso pegar de alguém, né? Então, infelizmente, a gente tem que mudar esse pensamento. Muito importante a gente mudar isso. Verdade. Isso é até na nossa área, né? Tem muita gente que entrou por QI em algum lugar e o cara fala, pô, tu viu aquele avaliação mesmo, física. Pô, comecei agora na academia. Pô, então, lembra daquele no seu canal? Não, isso aí eu não lembro nada. Eu vou pegar de alguém aqui já pronto. O cara falou isso pra gente assim. Eu falei, como assim? É, As aulas da Débora, do Alexandre, cadê? Não, isso cadê, né? aí já tá aqui, já tá pronto. Tipo, continuou copiando, entendeu? Ele fazia isso na faculdade e É. continua na vida real. É umas Ah, coisas mas que não tá dá pra direta. entender, mas fazer o Conta. quê? Infelizmente acontece. É. Uma que responder a pergunta aqui do Ricardo. Como que é a faculdade de Educação Física? Bom, legal, Ricardo. Ó, faculdade de Educação Física, cada faculdade vai ter uma base, depende. Eu fui da Unip e fiz transferência para o Santa, Legal. né? Então, assim, e foi a melhor coisa que eu fiz. Eu comecei em uma. A Unip tem um ensino muito forte, lá é igual concurso. Ele só falha um pouco na questão assim, fica muito sistematizado, né? E quando as coisas ficam muito sistematizadas, fica complicado de você entender se o aluno aprendeu, se ele está aprendendo. Então, isso, por um lado, é ruim, Verdade. assim, né? E eu saí devido às burocracias, porque eu queria estagiar, eu já estagiava numa academia como recepcionista, e eu queria fazer outros estágios, outras coisas, eu comecei a perder oportunidades, e o pessoal já estava fazendo a transferência para o Santa, e eu falei, agora eu vou. E graças a Deus lá deu tudo certo. Então, assim, basicamente a faculdade você vai aprender, você vai ter aulas de anatomia, aulas de biomecânica. Biomecânica é o quê? São movimentos do corpo. Você vai aprender quais são esses movimentos, quais são as forças que atuam nesse corpo. As aulas práticas são formadas em grupos. A grande maioria, né, acaba sendo em grupo. Então, você tem que ter uma. É legal, sim. Eu, particularmente, eu fui representante de sala, então eu participava de tudo e eu sempre tomava muito à frente. E não me arrependo, eu só me arrependo de ter feito muita coisa e ter colocado o nome de muita gente em muitos trabalhos, né? Mas acontece, Tá, isso normal. acontece, normal. Mas, assim, para mim, eu sempre fui muito ativa. Então, Entendi. é assim, é você participar, cara. É você estar ali, conversar com o professor, tirar dúvida, não ter medo de errar, não ter medo de perguntar, entendeu? Aí você tem aulas de desenvolvimento humano, você aprende do embrião até o que acontece durante esse processo, primeira infância, segunda, fase adulta, adolescência. Então, assim, é muito prazeroso, é uma coisa assim que eu amei fazer. Então, não acha que é só ir jogar bola, só jogar vôlei, só Verdade. conversar, sabe? Tem muitas matérias muito legais, assim, fisiologia do exercício, onde você aprende melhor como que o Legal. seu corpo funciona durante um exercício físico, entendeu? Tudo isso são matérias muito legais, vale muito a pena. E é uma área da saúde, então você aprende sobre o corpo humano, além de estar aprendendo sobre exercícios físicos. Tá? Então é basicamente isso, assim. E você aprende muita coisa na prática mesmo. Eu sempre corri atrás das minhas coisas, dos meus estágios. Como eu falei, eu já fiz até mais que professor, então falar, você sabe dar aula tal? Sei, eu não sabia nada. Mas eu ia lá para casa, estudava e corria atrás. E aí chegava lá na aula, o É, pessoal, pô, tua aula é mó legal. Eu falava, pô, obrigada. Eu tinha estudado, tipo, 2, 3 dias antes para dar aquela aula e continuava estudando, como eu falei para vocês agora, entendeu? Então eu sempre corri atrás, porque ninguém vai te ensinar exatamente na prática. Mas valeu verdade. muito a pena. Isso aí. Vamos aqui outra. Sua primeira vez como estagiária, você teve muita dificuldade para dar aula? É a pergunta da Bruna. Meu primeiro estágio, ele foi com natação, na verdade. Então, eu estava numa empresa e eles precisavam de estagiários. Você sabe dar aula? Então, eu falei, olha,
tô na faculdade ainda, primeiro, quase indo pro segundo ano, né, na verdade. E ele falou, você quer aprender? Eu falei, você tem paciência para me ensinar? Eu vou te ensinar, então foi daí. Eu tive um professor que ficava comigo, né, e mais uma outra estagiária. Então, de início, assim, eu ficava observando bastante, ele ia falando. E aí, com o tempo, eu fui pegando a didática da aula, fui estudando também por fora. E aí eu fui aprendendo, assim, tranquilo. O meu primeiro estágio, na verdade, ele não foi o mais difícil. E aí, no meu segundo estágio, que aí eu fui para musculação, eu saí da natação, fui para musculação, aí que eu já achei mais... Na verdade, não que foi difícil, mas assim, eu treino já... hoje faz quase uns 10, 11 anos que eu treino musculação, né? Como eu falei, sempre estudei, sempre corri atrás. Então, no meu segundo estágio, eu me lembro que eu cheguei e tal, ó, tá aqui, supino, puxador, extensora e tal, e aí o professor sumiu. Aí eu falei, tá bom, aí eu pegava os treinos das pessoas, olhava, esse daqui qual que é? Aí eu mostrava pra pessoa e tal. Então, assim, Sim, na verdade eu me assustei mais com essa questão, assim, né, né, às vezes você é meio que largado, desculpa falar assim, mas você é meio largado na profissão. Você vai lá, você entra verdade. no estágio, dá aula aí, então, mas assim, a dificuldade, assim, na verdade, eu tem aquela insegurança, eu era uma estagiária, então eu não queria fazer errado, mas justamente para não fazer errado, eu corri atrás de estudar, né? Sempre que eu podia, perguntava para alguém e tal. Nem todo mundo gosta de te responder, nem todo mundo vai te ajudar. Isso, infelizmente, é uma coisa da Verdade. vida. Mas essa foi, assim... no primeiro estágio, não, mas no segundo eu já fiquei meio assim, por causa que eu falei, poxa, tô sozinha aqui, mas vou me virar, sempre me virei. Verdade, isso é verdade. Mais uma pergunta aqui do João. E como professora formada, você fica ansiosa quando tem que fazer algo novo, tipo começar com um aluno novo em ou academia, algum estúdio, ou na piscina, ou qualquer outro lugar que você vá, você fica ansiosa, fica insegura, pô, será como que eles vão, se eu der isso, será que vai dar certo? E como que você reage? Então, na verdade, hoje em dia, assim, eu tô muito mais tranquila. Por questão, eu tinha um pouco mais dessa ansiedade, assim, desse medo na época de estágio. Porque era justamente a época que eu tinha que estar aprendendo e ninguém estava me ensinando, né? Sim, Mas através disso, como eu falei, a gente vai estudando, eu vou sempre perguntando para os professores, conversando com eles, tirando minhas dúvidas. Os poucos professores que ainda, assim, na minha vida, eu tenho pessoas maravilhosas. A professora Maria Luísa, da Unip, hoje ela é aposentada. O mestre Márcio mesmo é um que, poxa, vem aqui fazer o estágio. Hoje eu faço parte do Capoeira Escola por causa disso, porque eu não ia só para fazer o estágio e ganhar minhas horas. Eu fazia o estágio, eu participava e, mestre, precisa de alguma coisa, ia, sabe, num horário a mais, em outro lugar, entendeu? Tive também alguns professores formiga do Rebouças, meu, o cara, ele me transformou em professora antes de eu ser professora. Eu não tinha entrado na educação física ainda, e legal. ele começou a me ensinar os exercícios. Ele, ó, faz isso, faz aquilo. E aí eu lembro que eu tava fazendo um pull down assim, toda torta, toda com a perna toda tronha, com as costas toda curvada. E aí ele virou pra mim e falou: o que você tá fazendo? Pull down? O que você tá trabalhando? Eu falei, eu acho que é costas. Eu nem tava sonhando em entrar na educação física. Aí ele falou assim, ó, arruma tua postura, arruma suas costas, mexe só o braço, a perna você só dá uma base. E ali eu já estava observando ele falando. E aí eu comecei Legal. a fazer certinho, todo mundo começou a me ver fazendo, e todo mundo me chamava de professora, eu falava, gente, eu não sou professora, sou só uma aluna e tal. Então essa insegurança vinha mais na época de estágio mesmo. Hoje em dia, eu sou muito sincera com meus alunos, sempre, sempre. E basicamente, isso é uma coisa que todo mundo sabe, mas ninguém faz, né? Para você, que a maioria das pessoas quer o emagrecimento, para você ter ele, a principal coisa ali né, dos fatores, um dos principais é a alimentação. O descanso, o exercício físico, eles são secundários, eles são mega importantes, mas eles são secundários. Tem fatores hormonais, ambientais, sociais, existem vários fatores. Então, eu sempre tento jogar limpo com o aluno, falar, olha, isso, isso, isso. Eu não vou ficar inventando exercício, é uma coisa que eu falo. Eu já tive aluno no meu estágio que falou, pô, eu vi na internet. Eu falei, meu,
não entra na internet, vê quem é o professor, corre atrás da informação, entendeu? E eu, assim, que nem, por exemplo, graças a Deus eu tô com um aluno de personal, a gente tá há um mês, ele já tá emagrecendo. Então, assim, e a gente tá limitado, a gente tá muito limitado, a gente tá com aqueles elásticos, eu comprei os elásticos para ter, né, como uma forma de exercício que eu vou na casa dele, e já tá tendo uma diferença, ele tá se alimentando melhor, né, a gente vai correndo atrás ali. Mas enfim, a insegurança vinha mais na época de estágio. Eu hoje em dia eu falo a real para a pessoa. Na minha época de estágio também eu tive alguns momentos que teve uma moça que entrou uma vez, ela falou, eu quero ficar igual a Graciane. Aí eu olhei para a cara dela, respirei fundo, ela era bem magrinha, bem magrinha. Aí ela falou, eu falei assim, olha, você quer ficar igual a Graciane? Ela falou, quero. Eu falei, então assim, você tem que viver a vida da Graciane e ainda assim você não vai ficar igual a ela. Como assim? Então, ó, você vai treinar tantas horas por dia, vai comer 30 ovos por dia, você vai... Você entendeu? Não é assim. A carga dela é de mais de 100 quilos. A menina não conseguia pegar nem 10 ali. Né? Então, eu gosto de jogar real ali e fica tudo certo. Aí, quem quiser contratar, contrata. Quem não quiser, a gente segue em frente, a gente vai que vai. É verdade. Vamos ver aqui mais uma. Não sei se é professor, se não é. Ela perguntou quanto que ganha um profissional de educação física, entre parênteses, personal e educador físico, professor de educação física, é a mesma coisa? E quanto ganha, mais ou menos? Dá para tirar uma média? Olha, depende muito. A base salarial de estágio, ela está assim, na base de 400 a 600 reais. Felizmente é muito pouco, são muitas horas trabalhadas. O piso do professor, ele está na faixa de 11 reais por aí. E a faixa do personal, ela já é melhor. Por quê? Porque você cobra a hora-aula. Então, você dá uma hora-aula para a pessoa, vê quantas vezes a pessoa vai querer esse seu serviço. E aí, essa hora-aula vai depender também do local, tá? Não posso chegar para você falar isso, mas depende do local. Por exemplo, Baixada Santista vai de 60 a 70, São Paulo vai de 100 a 150, depende muito do local, do bairro, da academia, entendeu? Então, assim, se você se administrar, dá para você se virar bem. Eu sempre me virei com meus dinheiros de estágio para poder fazer minhas apostilas, como eu mostrei aqui para vocês. Isso aqui é tudo impresso em casa, por isso que tá essa baguncinha aqui, ó. Eu imprimi em casa, dei meu jeito, ó. Então, assim, imprimia minhas coisas, precisava comprar uniforme, eu usava o dinheiro do meu estágio, precisava colocar gasolina para ir trabalhar, eu colocava. Então, a gente vai se virando assim. Mas se você se administrar, aí depende. Tem gente que prefere trabalhar em academia, tem gente que prefere trabalhar só como personal, tem gente que tem o sonho, por exemplo, eu tenho uma amiga que tem o sonho de ser técnica de futebol. Ela vai ter que se administrar, ver se ela consegue começar a fazer alguma coisa ali na área de futebol para um dia poder ter uma carreira, entendeu? Ela não vai ter, por exemplo, uma vida estável. Eu trabalho hora tal, não. Ela vai ter uma vida o tempo todo mudando de horário, mudando de local, né, para jogar, então depende muito. Bom, tivemos uma aqui. Professor, que diferença de educador físico? Que diferença de educador físico? Eu acho que ele quis dizer o que é qual a diferença do professor e pro educador físico, né? Esse termo educador físico, ele na verdade ele já nem existe mais. Meu professor Lozano, eu não sei se você lembra que ele falou isso na sua aula, ele falou assim, educar o físico não existe, né? Então, assim, é profissional da educação física ou professor de educação física. Esse termo educador físico, ele já não existe mais. Assim como termos, até o meu mestre Márcio está aí, um beijão para ele aí. Ana Paula, minha amiga também do Capoeira Escola. O professor fala assim, antigamente tinha aquele termo portador de deficiência. Não, o cara porta deficiência? Não, ele não porta deficiência, ele é uma pessoa, acima de tudo, pessoa com deficiência. Então, o termo educador físico, ele já não existe mais, tá bom? É professor ou profissional da educação física. Legal. Quais são as metas e objetivos aí daqui para frente? O que você ainda quer fazer ou vai ficar só no personal ou já tem a ideia de trocar um nicho?
O objetivo, na verdade, é trabalhar com uma coisa que eu sempre amei, que é o meu futebol. Então, eu pretendo trabalhar com isso. Eu cheguei a trabalhar antes da pandemia, numa empresa que é futebol com inglês e tal, muito legal. Legal. Era lúdico, usava o lúdico com as crianças, muito legal. Mas aí foi bem na hora que veio a pandemia. Eu entrei em março, tava tudo certo, tava dando as aulas e aí encerrou. Infelizmente eles pararam, eu acho que eles retornaram, mas já parou de novo, porque eles davam aula em colégios, então parou tudo de novo. Parado. Mas voltar pro meu futebol. Não sou muito fã do alto rendimento, mas assim, aquela coisa, nunca diga nunca, né? Então, assim, eu gostaria mais da parte lúdica mesmo, de ajudar a ser uma preparadora física. Como eu falei, minha amiga quer ser técnica, eu já não tenho essa pretensão de ser técnica nem nada. Continuar dando meus personal e trabalhar na área da musculação também, que é o que eu gosto muito. E eu gosto, eu tenho uma vontade assim de trabalhar também com a modalidade. Eu já dei aulas de modalidades assim, né, funcional, HIIT, essas coisas, que eu gosto bastante. E uma das coisas que eu aprendi durante o estágio foi dar aula de combat fight, né, alguns falam fight, que é movimento de luta com dança. E era muito legal. Gostava muito de fazer essa aula, mas não é todo lugar que aceita, né? E continuar também com a capoeira, que eu tô dando aulas aí, mestre Márcio sempre me ajuda, sempre dá um auxílio, e continuar com as minhas aulinhas. A gente tá um pouquinho parado, né, por causa da pandemia, mas continuar também. Então, eu sou geminiana, né, a gente faz 200 coisas ao mesmo tempo, não tem essa de um caminho só, não. Legal. Bom, já estamos chegando ao nosso final aqui, mais 2 perguntas aí. Já sabe da entrevista 2, né? Acho que você já se adiantou aqui, eu tava olhando. Legal, a gente depois editar e jogar no canal do YouTube. Galera, já adiantando aí, quem entra lá no YouTube, coloca na Lupins, coloca Personal Psicocare, é o mesmo nome que tá aí, tirando o DR. Vai aparecer mais de 200 entrevistas aí. Logo, logo da Carol vai estar lá também, e a segunda parte também, tá bom? Vocês vão gostar. O professor Márcio já fez essa entrevista lá em meados do ano passado aí, em maio, março, não lembro agora. O filho dele também, o Bruninho, falou um pouco da vida dele de jogador, de capoeirista, que a capoeira ajuda ele no futebol, foi bem legal. Então, qual mensagem você quer deixar pra galera aí que deixou as perguntas, a galera que participou aí do ao vivo agora e vai ver lá no canal do YouTube? Bom, primeiramente agradecer você, Diogo. Obrigada, viu, por ter me chamado aqui, desse espacinho, para poder contar um pouquinho. Agradecer a todo mundo que participou, que mandou perguntas. Gostaria de agradecer também, em especial, algumas pessoas. Depois eu vou até mandar o link. Quando eu estava na época de faculdade, eu me formei ano passado, né? E aí eu mandei uma mensagem para minha professora, porque quando eu entrei na faculdade, eu vim do ensino médio muito ruim. E eu entrei na faculdade e alguns professores não ensinavam assim de uma forma didática e tal. E eu falei, putz, eu sou burra, eu vou sair daqui. E aí eu fazia os trabalhos sozinha. E aí eu tava quase desistindo. E aí eu fiz um trabalho sozinha, entreguei ele, a gente fez a apresentação e tal. E essa professora me ajudou. Ela me deu uma nota máxima. Na verdade, a nota era muito ruim por causa do grupo, mas o trabalho estava feito. Tipo assim, era uma questão de apresentação e trabalho. O trabalho estava feito, a apresentação foi ruim. E ela me ajudou demais. Ela falou, eu vou te dar essa nota porque eu não quero que você desista. Quero um trabalho melhor da próxima vez, na P2 e tal. Então, eu queria agradecer a professora Maria Luísa. Pessoa muito especial, tenho um carinho muito grande por ela. Queria agradecer a todos os professores que, de alguma forma, né, eu tive o contato. São muitos, né? É complicado a gente falar, não quero esquecer o nome de ninguém. Mas quero deixar também um agradecimento ao mestre Márcio, que está sempre comigo, né? Sempre passando um treino, incentivando a gente a fazer atividades. Poxa, o pessoal do Santa, muita gente, eu não vou ficar falando o nome aqui não, mas em especial eu quero agradecer essas pessoas, agradecer quem assistiu aqui. E é isso. E o que eu posso falar também de mensagem para você que quer iniciar na educação física
corre atrás, estuda, faz o teu melhor, sabe? Eu falei no início da entrevista, eu não sou melhor que ninguém, mas eu faço o meu melhor sempre, então eu corro atrás. Então, assim, eu sempre corri atrás, eu sempre, sabe, estudei, eu não conseguia achar alguma coisa, eu ia no Google, eu ia pegar um livro, eu corria atrás, eu fazia meus desenhinhos aqui da apostila para entender melhor. Então, assim, corra atrás, respeite os professores, sabe? Ajude eles também, mas ajude de coração, porque não adianta você só ajudar para ganhar nota. Se você ajuda de coração, os professores estão vendo. Tanto é que eu tenho professores que eu falo até hoje, como eu dei esse exemplo agora. Então, assim, basicamente é isso, é agradecer mesmo e obrigada aí, Diogo, pela oportunidade aí de estar contando um pouquinho da minha história aqui. Tá bom. Bom, essa foi a entrevista com a professora Carol. Muito obrigado pela audiência, galera. Amanhã temos um professor show de bola, deve ter dado aula para Carol também. É o Marcos Antônio, o Marquinhos de Biomecânica. Vai fazer entrevista aí com a gente aí, fechando a semana, ou não, final de semana pode ter mais uma, ainda não fechou. Mas é isso aí, galera. Muito obrigado pela audiência. E continua lá curtindo aqui no Instagram e lá no YouTube, tá bom? Valeu, galera. Um abraço. Que Deus te abençoe.